Vanderlei e o microfone também. Vocês perceberam que o pastor Vanderlei, ele revolucionou, né? Ele zerou o tempo que tinha lá rapidamente e não demorou tanto, levantou, construiu com bons, exercendo uma liderança impressionante sobre os seus companheiros, conservos ali, e ele deu um moderníssimo e lindo templo, confortabilíssimo, e que é uma referência na rua lá quando alguém refere-se à igreja de Viro. E essa igreja, ela tinha lá um pequeno retalho de terra no fundo, e ele ficou escondendo assim, né? Eu não sei porquê, né? Eu fico mais feliz ainda, pontuou aí também. Então o pastor Vanderlei está recebendo com justiça, né? Até porque abriu a congregação ali na rua Teixeira, já foi inaugurada, ela nasceu depois da mãe e foi rapidamente inaugurada. É a única que nós inauguramos imediatamente. Cadê o dirigente da rua Teixeira? Está aqui? Se ele não estiver, está no trabalho laboral. Então, a igreja, daqui para frente, vai ser essa política adotada. Se o irmão, o que pontua na vida desse obreiro? O comparecimento contínuo na sede, né? Isso também pontua. A estada do Vanderlei na sede, na segunda, né? E nas segundas. E a sua submissão de estar me procurando quando vai tomar alguma orientação, ele falhou para o bem quando ele me enganou. Não falou que tinha comprado aquele terreno no fundo da igreja. Mas Deus lhe abençoe, porque isso não é uma traição, isso é um presente de Natal que me alegra em saber que conseguiu fazer essa aquisição. E eu tenho aqui já, pontuando entre 7, 8 para 9, 10, chegando perto de 10, 8,5, né? Alguns obreiros que estão chegando próximo do Vanderlei, mas outros que às vezes estão com um conceito alto num quesito, mas estão zerados no outro. O que é isso que o senhor quer me dizer? Bom, tem muitos, por exemplo, que são bons na toca da obra, na construção, na condução de construção, de gestão, mas quando chega na submissão, bate de frente com a sede, bate de frente com conflitos, conflitando com datas da sede, resistem e fazem eventos teimosamente paralelos aos eventos da sede, com trabalhos oficiais de círculo de oração. Não pode existir isso, esse confronto de congregação, pois se foi feita uma agenda, ela tem que ser respeitada. Você perde ponto, meu irmão. Você pode estar com 8 pontos e meio no quesito de gestão, de administração, de obra. Aí quando você puxa a questão da submissão, que você não aparece na série, não tem livro, não tem assinatura no livro de presença. A mesma coisa é para aqueles que irão ser separados, serem consagrados quando forem indicados. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Vanderlei, um homem extremamente submisso, humilde, sem prepotência, sujeito a qualquer atendimento que a sede procure com ele. Vanderlei, para mim, é um exemplo de obreiro, e eu gostaria que o seu companheiro aí, dirigente da rua Teixeira, ele não veio, está trabalhando, mas eu gostaria que o meu filho procedesse a leitura, e aí eu vou passar a placa definitivamente para sua mão e agradecendo pelo trabalho. Homenagem ao pastor Vanderlei Pereira Loureiro, nossos reconhecimentos e gratidão pelos relevantes serviços prestados à sociedade serrana, através da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e por
possua capacidade de gerenciamento na construção do templo da Rua Uberlândia, Nova Carapina, Serra, somado à abertura da congregação da Rua Teixeira, na Rua Teixeira, no referido bairro, contribuindo assim para a valorização do patrimônio imobiliário da IEAD, deixando sua marca de empreendedor audacioso e pleno êxito à frente da referida congregação. Serra, 20 de dezembro de 2015, Daí Nascimento, pastor presidente. Queria saudar o pastor presidente, a diretoria e a todos os amados obreiros com a paz do Senhor. Eu quero agradecer o carinho do pastor presidente, que ao longo dos meus 25 anos como crente, servindo a Deus no ministério da IADMES, eu tenho sido agraciado pelo Senhor e tenho sido acompanhado pelo pastor presidente, nas muitas vezes que o pastor tem se dirigido aonde a gente tem tido a oportunidade de fazer um serviço para a obra de Deus. O pastor Délio tem sido um pai na fé, um amigo, um companheiro. Eu quero agradecer a Deus pelo pastor que eu tenho, um pai para mim, um amigo. Queria agradecer em nome da Assembleia de Deus da Uberlândia, pastor, em nome de toda a congregação e todos os obreiros, porque o pastor que faz o serviço, ele só faz com os membros da igreja e seus obreiros. Eu quero louvar a Deus pela vida daqueles irmãos ali na congregação, agradecer a todos os amados obreiros que são os nossos companheiros junto, que nos ajudam nos trabalhos, indo para ministrar a palavra, participar das caravanas. Nós louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito. Eu queria, em rápidas palavras, pastor, apenas contar um testemunho, porque tudo isso que o pastor está sendo de forma bondosa para conosco, eu quero adorar a Deus pela bondade do Senhor manifesta na vida do pastor, fazendo esta homenagem aos obreiros, e dizer, irmãos, que o que está ali na congregação da Uberlândia é um milagre da parte de Deus que Ele realizou ali na congregação. E eu lembro que quando eu fui enviado pelo pastor Délio para assumir a congregação da Uberlândia, a gente teve uma necessidade de fazer a demolição do templo, porque o espaço que ali tinha oferecia a condição da construção de um novo templo. E logo quando a gente esteve ali, 3 meses depois, a gente já havia feito a demolição do templo e ficado no departamento anexo, que hoje é o departamento da escola dominical. E eu encontrei uma irmã, se chama Nira, esposa do presbítero Aldir, e ela me encontrou, pastor Délio, na rua, e ela não sabia que eu tinha sido enviado para a congregação da Uberlândia, e disse: pastor, o senhor está em alguma congregação? Eu disse: eu tenho 3 meses que eu fui para a congregação da Rua Uberlândia. Eu tive um sonho com o Senhor, e o sonho que eu tive era que eu vi sendo colocado, depositado na sua conta, R$300 mil. Amém. E esses 300 mil foram depositados na sua conta. Esses 300 mil eu via que era para você fazer uma construção de um templo. E aí a gente começou a fazer o projeto com a arquiteta, o pastor Délio conhece o nome, se não me falha, era a irmã Maria, da igreja Maranata. Nós fomos lá em Tabuazeiro, irmã Helena, perdão, e nós chegamos na casa da irmã Helena. Ela estava desenhando o projeto da Rua Uberlândia, e logo quando a gente viu aquele projeto, eu perguntei à irmã Helena
Por quanto ficaria em média a construção daquele templo da forma que ela estava desenhando? Ela disse: olha, pastor, esse templo ele vai ficar estimado no valor de R$300 mil. E eu percebi, irmãos, que aquilo não era uma coincidência. Passado 3 anos, irmãos, nós já tínhamos levantado todo o templo, e os 300 mil é exatamente no orçamento que a gente levantou e acompanhou, que deu toda aquela construção até o período de 3 anos, quando a gente havia terminado o templo. Então eu agradeço a Deus, porque Deus não tem coincidência. Deus tem o seu meio de viver as coisas. E eu quero agradecer a Deus por essa vitória. Muito obrigado. Só vai ver provisão, só vai ver milagre, só vai ver intervenção de Deus. Deus te abençoe, aleluia. Só vai ver intervenção de Deus naquilo que é dele, que não é meu, que não é nosso. Quem tem fé, quem acredita, quem aposta na providência do Deus provedor, no Jeová Jireh, Deus que provê, Deus que tira a água da pedra, que faz maná cair do céu em um deserto de sequidão, um Deus que consegue com 2 peixinhos e 5 pães multiplicar uma multidão superior a 14 mil pessoas, e ainda mandar recolher mais quantos cestos? 12 cestos de pães. Essa obra não é minha. Quem não tiver fé, quem não acreditar no Deus que eu creio, na forma que creio, ao longo da minha vida, da experiência com esse Deus, essas transformações na Serra hoje não são a capacidade de gestão do pastor Délio, não é nada disso, são os meus segredos e os meus lamentos com Deus, nas caladas da noite, nos momentos que eu estou colocando vocês e as necessidades da igreja, não com a vaidade de ser um pastor de uma igreja grande ou de uma grande igreja, mas na convicção de que Deus é provedor, protetor, e é Ele que governa, gerencia e administra a sua obra. Eu louvo a Deus por ter companheiros que assim creem, que assim assimilam, que levam a sério aquilo que a gente fala aqui. Agora eu vou dizer, não é? Eu tenho outros obreiros que estão dispostos aqui, que estavam dispostos no maior embate que a igreja teve, mas confesso também que eu não consegui providenciar, porque essas placas também não são tão baratas, e esses obreiros não foram homenageados neste momento. Os pontos que eles têm alcançado, esses pontos não serão restringidos, a não ser que eles façam uma demanda equivocada que roube os seus pontos, entendeu? Mas, irmãos, o que mais pontua a favor dos senhores é o cumprimento do que ficou tratado. Eu estive lá no Edismar, estou vendo que o trabalho não sofreu solução de continuidade. Fiquei feliz quando eu vi o nome da turma de convalidação do curso teológico, e honrar o nome do saudoso e exemplar obreiro que Deus tinha colocado lá, o nosso querido irmão Pedro Siqueira, que já descansa no Senhor. E eu fiquei feliz e emocionado ao ver aquilo, porque Pedro foi um exemplo de pastor, foi um exemplo de obreiro, foi uma pessoa que deu a vida de dedicação. Depois eu devo estar discutindo isso, se a gente também não vai se lembrar daqueles que estão apenas em memória e fazer alguma homenagem posterior. Eu quero agradecer a posteriori, nós vamos agora fazer a separação de obreiros. Nós temos 2.